Olá, que bom ter você aqui para mais um Momento Acolhimento. Meu nome é Lidiane Schumacher, sou psicóloga clínica com pós em terapia familiar sistêmica e terapia do luto. O Grupo SAF abriu esse espaço para te acolher através de uma série de vídeos sobre um tema muito importante, o luto. Quanto ao luto que trilha um caminho de elaboração e ressignificação da perda, podemos chamá-lo de natural, normal. Quando eu for citar esse tipo de luto, eu vou me referir ao luto saudável. Mas hoje vamos falar sobre um tipo de luto patológico, o luto complicado. Esse é o termo popular usado para descrever o transtorno do luto prolongado, TLP, que agora tem um diagnóstico formal no DSM-5-TR, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Ele é um guia de referência que padroniza e classifica os transtornos mentais. A OMS e a APA, que são a Organização Mundial de Saúde e a Associação Americana de Psiquiatria, reconheceram o transtorno do luto prolongado como uma condição de saúde mental, tanto através do DSM-5-TR, como do CID-11, que é o Código Internacional de Doenças, dada a importância e o reconhecimento dessa condição. Essa inclusão reconhece que, para algumas pessoas, a experiência do luto é tão intensa e prolongada que se torna um problema de saúde mental. Diferente do luto saudável, que, apesar de ser desafiador, é natural diante de perdas significativas. Por que esse tipo de luto é considerado um transtorno? Porque se refere a uma tristeza intensa e persistente que causa sofrimento clinicamente importante, com prejuízos significativos no funcionamento diário, como trabalho, estudos, relacionamentos. Um ponto importante: o luto não é considerado prolongado ou patológico até que os sintomas graves persistam por pelo menos 12 meses para adultos ou 6 meses para crianças e adolescentes. O ponto-chave que o diferencia do luto saudável é a persistência e intensidade dos sintomas ao longo do tempo e de uma incapacidade da pessoa em restabelecer a vida. No transtorno do luto prolongado, há uma resposta de luto persistente e intensa. Saudade, anseio intenso e persistente por quem morreu. Uma preocupação com pensamentos ou memórias de quem partiu. Perturbação da identidade, sentir que morreu junto com a pessoa, ou como se parte de si mesmo tivesse morrido. É uma espécie de despersonalização. Descrença na morte, uma dificuldade em aceitar a realidade da perda. Evitação de lembranças, evitar lembretes que a perda aconteceu. Dificuldade de reintegração social, problemas para retornar à vida normal, como retomar amizades ou interesses. Apatia emocional, uma falta de interesse em atividades que antes eram prazerosas. Ou um embotamento emocional. Uma sensação de que a vida perdeu um sentido, um sentimento de que a vida se tornou vazia ou sem propósito desde o falecimento. E como já foi mencionado, um prejuízo funcional. As perturbações causam sofrimento ou comprometimento clinicamente significativo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do enlutado. Diferente do luto saudável, no transtorno do luto prolongado, a reação de luto é grave e não minimiza com o tempo. Um comparativo entre o transtorno do luto prolongado e o luto saudável, no que se refere à duração e intensidade. No luto prolongado, o sofrimento é intenso e os sintomas incapacitantes persistem por um longo tempo. Enquanto no luto saudável, costuma haver uma fase aguda dos sintomas, mas com o tempo o luto tende a ser elaborado e ressignificado. A perda é integrada à vida. Em relação à funcionalidade, no transtorno do luto prolongado, os sintomas prejudicam significativamente áreas importantes da vida, como trabalho, relacionamentos. No luto saudável, mesmo sendo desafiador, a pessoa costuma conseguir manter ou, depois de um certo tempo, retomar suas atividades e interações sociais. O luto saudável é uma experiência natural que pode envolver tristeza, dor, mas que com o tempo a perda é integrada à vida. A pessoa ainda consegue manter o seu funcionamento diário. No transtorno do luto prolongado,
o luto se torna um fardo incapacitante, com sintomas persistindo por mais tempo. Embora muitos enlutados sintam uma dor e uma grande tristeza após uma perda, o transtorno do luto prolongado acontece em uma incidência muito menor dos casos de luto. Nesses casos, o sofrimento se torna crônico e incapacitante. Trata-se de uma oscilação do luto natural, é um processo que fugiu da rota, exigindo uma intervenção mais pontual. Esse tipo de luto é um estado em que o luto não conseguiu caminhar, quando o indivíduo falha em integrar a perda e a vivência dessa perda à sua vida. E o que impede o caminhar do luto? Catherine Sher, a principal referência nessa área, define o luto complicado como uma situação em que há algo sobre o significado ou experiência da perda que é tão preocupante que a pessoa enlutada é incapaz de resolver. E o processo fica paralisado, interditado e não consegue seguir o percurso de construir sentido e integrar a perda. No luto saudável, há uma oscilação entre momentos que o enlutado se sente mais fortalecido emocionalmente e outros momentos de fragilidade emocional. No transtorno do luto prolongado, há uma intensidade, constância. Não existem momentos de refrigério nesse tipo específico de luto. Gabriela Caselato ressalta que é fundamental não incorrer no equívoco de rotular vivências intensas como complicadas ou patológicas sem antes analisar todo o contexto. Repito, a incidência, o percentual de pessoas que desenvolvem o transtorno do luto complicado é relativamente baixo, mas quando ocorre, requer todo o cuidado e atenção. O diagnóstico exige uma avaliação cuidadosa por um profissional de saúde mental. O luto saudável pode ter sintomas intensificados em datas específicas através de certos gatilhos emocionais, o que não necessariamente indica um transtorno. Como profissional, o objetivo não é rotular o luto como complicado ou saudável, mas sim informar, acolher. Esse é também o objetivo do Grupo SAF ao propor essa série especial sobre o luto. Na prática clínica, eu investigo para compreender que dor é essa, quais são os fatores de risco e fatores de proteção presentes no entorno desse enlutado. Meu trabalho é identificar os fatores que impedem o luto de seguir saudável e facilitar a sua integração à vida, através de suporte psicoterapêutico para reconstruir o sentido e para contribuir para o enfrentamento da realidade da perda. E em casos mais específicos, o TLP pode exigir inclusive suporte psiquiátrico. A transformação do luto prolongado começa com um passo de cada vez. E buscar ajuda é um sinal de força, não de fraqueza. Se você sente que precisa de um suporte maior, saiba que existem profissionais e grupos de apoio prontos para te acolher. Cuide-se com carinho, pois a sua vida e a sua saúde mental importam muito. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe também para que outras pessoas possam ser acolhidas através dele. Muito obrigada pela sua companhia. Me despeço com carinho e gratidão. Até mais.